Rapaziada, caiu a invencibilidade do Palmeiras no Allianz, uma invencibilidade de 30 jogos, 2 anos sem perder em casa. Botafogo conseguiu um gol ali numa falha do Zé Rafael, que vem falhando muito, né? Eu acho que às vezes ele esquece que tá jogando de primeiro volante, que tá perto da área, que não pode errar. Jogava mais avançado antigamente, ele precisa lembrar que ali não é um lugar para brincar, para tentar sair jogando. Tem hora que tem que espanar, tem que chutar a bola para cima, para lateral, fazer qualquer coisa, menos sair driblando, querer sair toquezinho de cabeça na frente da área. Aí caiu no pé do rapaz que tá abençoado, Tiquinho, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Aí não teve jeito, 1-0 para eles. Não achei que o Palmeiras jogou tão mal assim, achei que foi um primeiro tempo ok, o segundo tempo já mais desesperado e com algumas mudanças que acabaram desorganizando um pouco o time. Mesmo assim, a gente quase chegou ao empate. Infelizmente, o Veiga perdeu aí mais um pênalti, né? Dos últimos 8, ele perdeu 4. Ficou muito tempo sem perder, mas vem perdendo muitos pênaltis. Fez uma partida bem abaixo. O Veiga voltou muito mal da seleção, impressionante. Eu não sei o que acontece com os jogadores do Palmeiras quando vão para a seleção. Não está jogando nada. Talvez fosse o caso até de não ter batido esse pênalti. O Palmeiras perde mais uma, segunda derrota seguida. Fazia tempo que isso não acontecia. A situação no Brasileiro agora é um pouco complicada. Talvez fosse o caso aí de focar mais nas Copas e ver o que acontece no Brasileiro, né? Não é deixar de lado, mas manter mais o foco nas Copas e brigando ali no Brasileiro para ver o que acontece no final. E é isso, pessoal. Não acho que. Eu acho que o Palmeiras perdeu essas 2 últimas partidas. Obviamente que dava pra gente ter jogado bem melhor, mas não acho que fizemos 2 partidas horrorosas. Perdemos nos detalhes, os pequenos detalhes. Lá na Bahia, aquela bola que até hoje a gente não sabe se entrou, se não entrou, um pênalti no último lance, várias chances perdidas, e aquele gol no final lá, que para mim o Lomba falha também. E hoje, um gol novamente por milímetros ali. Gosto tá muito esquisito, eu não confio nesse VAR. Dependendo do momento que você para a câmera ali, entendeu? Vai estar impedido ou não, a bola pode estar saindo do pé, ou pode não estar, ninguém fala nada sobre isso, né? Se você para ali no momento da batida, às vezes não estava impedido. Enfim, a gente sabe como é que funciona a CBF, que com certeza eles não querem outro título do Palmeiras. Mas é isso. Bola para frente. Jogo bem difícil semana que vem na Arena da Baixada, lá contra o Atlético Paranaense. E vamos ver se a gente consegue essa recuperação. Vamos dar uma olhadinha no que o pessoal da ESPN comentou após o jogo. A gente vai deixar o link aqui embaixo da ESPN Brasil, e agradecimentos ao canal. Muito boa noite. Olá, Marcelo. Zé Elias, Renato. Foi um domingo especial para o futebol brasileiro. Esse Palmeiras e Botafogo, a gente tem muita coisa para analisar de um jogo que eu considero excelente, para não falar extraordinário, do Botafogo, mas excelente pela postura. Voltou aqui, pessoal. Parece que a gente está com um probleminha aqui. Muito boa noite. Olá, Marcelo. Zé Elias, Renato. Foi um domingo especial para o futebol brasileiro. Esse Palmeiras e Botafogo, a gente tem muita coisa para analisar de um jogo que eu considero excelente, para não falar extraordinário, do Botafogo, mas excelente pela postura, pelos momentos difíceis que o Botafogo atravessou, pela paciência em ficar com o Luiz Castro, que se fosse seguir a roda normal do futebol já estaria em outro lugar faz tempo, e hoje não aparece ninguém para reclamar do Luiz Castro, só elogio. É assim que funciona, né, Zé? Então, assim, a maneira como o Botafogo enfrentou o Palmeiras, eu acho que a gente tem muito para analisar aqui, porque ela foi de um time com uma segurança, uma certeza e uma tranquilidade que só o trabalho é capaz de dar. E é um trabalho que evolui. Então, e uma diferença de pontos de 7, com mais ou menos 1/3 do campeonato disputado.
é boa diferença. É verdade. A gente falava aqui, a gente fazia cálculo sempre com o Palmeiras na segunda colocação. E aí a gente falava assim, olha, vão ser 8 pontos de diferença para o Palmeiras, se por acaso o Palmeiras perde do Botafogo nesse jogo. Perdeu. Só que aí o Grêmio foi lá e venceu, então são 7 pontos para o Grêmio, porque o Grêmio ficou na vice-liderança e o Palmeiras na terceira colocação, algo que fazia tempo que a gente não via, né? O Palmeiras na terceira colocação de Campeonato Brasileiro. E a gente fala de um Botafogo muito tranquilo, jogando contra o Palmeiras na casa do Palmeiras. É algo, assim, realmente incrível. Ninguém fica tranquilo jogando com o Palmeiras na casa do Palmeiras. José Elias... Muito boa noite. Ainda teve gol do Gustavo Gomes, que estava impedido, e o Rafael Veiga ainda perdendo o pênalti. Boa noite, Marcela. Fala, Zé. Tô aqui com o Calçade. É isso aí. Mas hoje, eu acho que hoje eu tô um pouco mais, assim, do que o Calçade. Você tá... Minha voz tá meio esquisita. A minha tava na semana. Sabadão, né? Sextou, sabadão. Boa noite, Renato. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Realmente foi uma partida muito boa, né? Durante a semana eu falei no F90 que são as duas equipes mais parecidas no Campeonato Brasileiro. Sim. São as duas equipes que conseguem se adaptar ao adversário, entendem a necessidade do jogo nas determinadas fases do jogo, ou seja, uma hora eu vou me defender, outra hora eu vou sair explorar contra-ataque, outra hora eu subo para fazer uma marcação, pressão para dificultar a saída de bola, para confundir o adversário. Eu estava muito curioso sobre as estratégias, né, utilizadas, porque eu lembro o ano passado, quando o Botafogo enfrentou o Palmeiras no Allianz Parque, o Botafogo tentou partir para cima do Palmeiras. O Palmeiras, no primeiro tempo, encerrou o jogo. Fez 3-0, acho que no segundo fez o 4-0, depois administrou. E no jogo seguinte, o Palmeiras jogou contra o Atlético Mineiro. E a estratégia foi totalmente diferente. O Abel entregou a bola para o Atlético Mineiro e esperou para sair no contra-ataque. Sim. Hoje não, hoje nós vimos as duas equipes bem, não vou dizer espelhadas, né? Porque cada um tem uma função que muitas vezes os movimentos determinam funções diferentes, mas em termos de posicionamento de zona... A organização dos dois, né, Zé? Chama atenção. São muito parecidos, né? E o Botafogo muito maduro dentro daquilo que se propôs a fazer. Vou tentar jogar e quando eu não puder, vou me defender, fecho o meio campo, deixo jogar pelos lados, eu tenho uma boa defesa organizada e vamos explorar o erro do Palmeiras. E foi exatamente isso que aconteceu. O Abel tentou mexer na equipe, colocar um jogador mais de área, trazer o Rony para os lados e tal, mas o Botafogo foi muito consciente daquilo que tinha que ser feito dentro do campo e durante os 90 minutos, né? Então foi um ótimo jogo, as duas equipes fizeram um bom jogo. Não foi um jogo plástico, né? Aquele jogo de muitas emoções, de jogadas lindas, jogadas bonitas, tal, mas foi um jogo para quem gosta de tática, de comportamento, de posicionamento e de jogadores inteligentes em campo, foi excepcional. Quem acredita que o futebol é resultado de algo mais estruturado, gostou do jogo. Às vezes o aleatório é emocionante. Sim, é verdade. Mas né, Renato? A gente viu algo organizado dentro de campo. Fala, Renato. Tudo bem, Natinho? Tudo bem, boa tarde ou boa noite? Boa noite já, 6h11. Para nordestino já é boa noite. Boa noite. Fala aí. O Zé também. Fazia tempo que eu estava com o Zé em programa. Pô, verdade. E pro Foot Sports está acompanhando a gente, que acompanhou, eu estou muito com os amigos. Na questão da plasticidade, você pode, não foi um jogo, foi um jogo chato, foi só 1-0. Mas, assim, um jogo de um nível competitivo gigante. A gente falava muito durante a semana de uma expectativa para um jogo físico, né? São duas equipes que buscam muito esses duelos, essa questão de... O Botafogo tem muito essa característica, os seus dois jogadores de lado são jogadores que arrastam, né? Que levam a bola muito em velocidade na força. O Palmeiras... Você olha, às vezes, os jogadores de frente, tem pouca estatura, mas são jogadores fortes. O Rony é um cara que incomoda muito, enfim. Tinha tudo para ser um jogo físico, num gramado rápido, onde o Botafogo também está acostumado, né, com o sintético, então também não tinha muito essa disputa. E até por isso, um jogo difícil de se apitar. Vai ter o Gaciba aí, jogo de muito duelo, de muito encontrão. Quero ver o que é que vai falar o Abel Ferreira também na entrevista. Mas, assim, taticamente... Assim, por mais que o Palmeiras não tenha ganhado o jogo, eu não acho que o Palmeiras fez um jogo ruim também. Foi um jogo muito equilibrado, poderia ter sido um jogo de 1-0 pro outro lado também, de 1-1, acho que foi um jogo. Agora, o que me chamou a atenção foi o controle do Botafogo em grande parte do jogo. O time conseguiu, principalmente, tirar o centro do campo, o Palmeiras não conseguiu infiltrar, ter lance de a gente até falava, né, do funil ali, né, da marca do pênalti, onde normalmente saem os gols. O Palmeiras teve quase nada de oportunidade ali. O Botafogo, pelos lados, também foi muito bem. O Rafael, hoje, no duelo contra o Dudu, fez um grande jogo. Acho que individualmente a gente pode falar de algumas peças. Foi um jogo como a gente esperava. Um jogo de trabalhos já consolidados.
são talvez as únicas duas, né? Quem tem mais longevo no Brasil hoje na Série A, é difícil você olhar. O Vojvoda no Fortaleza e acabou. E o Abel Então é difícil a gente falar em equipes consolidadas no futebol brasileiro. O Palmeiras definitivamente é uma equipe consolidada na maneira de jogar, enfim. O Botafogo ainda acho que tem laço também para evoluir, mas também é um trabalho já muito sólido. Então tinha tudo para ser um jogo muito competitivo. E dentro das expectativas para o Botafogo era mais leve. Foi assim, né? Palmeiras perdeu Botafogo e Bahia 2 seguidas. Isso é muito raro acontecer no trabalho do Abel. Isso tinha acontecido no mês de abril, porque quando vem da final do Água Santa... O Campeonato Paulista e entra com o time reserva na Libertadores. Vai para Bolívia, perde para o Bolívar, então ele tem 2 derrotas seguidas. Também. Anterior a este ano aqui, que a gente citou essas duas, isso aconteceu em novembro de 2021. Ou seja, faz tempo. Em 3 partidas do Brasileiro. Fluminense, 2-1 para o Flu, perdeu para o São Paulo em casa 2-0 e perdeu para o Fortaleza fora. E sabe quando foi a última derrota do Palmeiras jogando em casa? Foi no ano passado, faz um ano quase. Então, em julho do ano passado. Quando ele oscila, Marcelo, a gente conversava isso, né? Ele é de um pouco diferente de outras equipes oscilando no futebol brasileiro quando oscilam demais, né? Mas é um momento em que era um jogo que os 2 treinadores antes da partida tentaram tirar o peso do confronto, os 2. Luiz Castro e o Abel falaram a mesma coisa. O campeonato não termina aqui, mas um poderia se aproximar muito do outro. E no caso do Botafogo, disparar. E outra coisa também, uma partida como essa, que era o primeiro e o segundo colocado, mexe muito também com o emocional do jogador. Acho que mais até com o emocional dos jogadores do Botafogo. O Abel falou antes do jogo algo que, assim, que ele acredita demais e que a gente tem visto que faz a diferença. Ele falou, nos últimos 10 jogos, o mental vai ganhar, é o mental que vai funcionar. Porque as 10 últimas partidas você tem uma demanda bem clara do que você precisa fazer. Sim. Eu acredito nisso e acho que o Palmeiras é o time nesse sentido mais forte. Mas a gente está vendo uma construção do Botafogo que não era esperada, mas é a realidade. Sim. E um campeonato não é feito só da lista que a gente faz dos elencos antes de ele começar. É da atuação. E também dos outros. Porque você olha muito para dentro, mas eu preciso olhar para os meus adversários. São eles que constroem o campeonato. Tem aqueles que a gente esperava mais, estão entregando menos, e aqueles que surpreendem, o caso do Botafogo. Agora, neste jogo, o trabalho do Luiz Castro e do Botafogo, o ponto principal para quem for assistir, quem está vendo os lances, para quem for assistir depois, o que o Botafogo trabalhou para fechar o funil. Funil é, se você pegar as traves, abrir um pouquinho, aquele funilzinho que tem no gol, é por onde saem os gols. A maioria dos gols acontece ali. E o Botafogo trancou esse setor. Então a bola do Palmeiras entrar muito do lado. Foram raros os momentos em que o Palmeiras esteve numa situação de vantagem para finalizar. Então o Botafogo se organizou muito bem. Botafogo, né? Com o próprio Vitor. Exatamente. Depois teve o Luiz na frente, né? Foi E o muito Lucas Perry também, um grande goleiro. É impressionante. Quando a fase é boa, o goleiro também cresce demais. E o Lucas Perry cresceu demais. O Luiz Castro conseguiu dar ao Botafogo uma confiança é tudo, de você saber o que foi pedido, o que foi treinado, o que você enxerga desenvolvido. Você não viu um time espaçado, um time que deixa buracos dentro de campo. É um time coordenado na movimentação lateral para marcar o lado, vem por dentro, fecha o funil. Quando a bola abre, sai jogador para tentar interceptar, mas não desregula a marcação da equipe. Então, assim, é um trabalho, Marcela, se não foi o jogo da plasticidade, coisa mais linda do mundo, mas como trabalho, foi uma das melhores partidas que eu assisti esse ano. Verdade. Qual a maior virtude desse Botafogo, Renato? Eu acho que é a consolidação. Eu acho que o Calçade colocou é muito importante, porque assim, quando a gente fala em desenvolvimento de trabalho, não tem como um treinador chegar e descarregar tudo que ele quer de uma vez só em cima de um trabalho. Obviamente, para o trabalho continuar, você tem que se sustentar por resultados. E a gente tem muito treinador que fala isso, né? Fazer os ajustes ganhando é muito melhor, porque você vai para o dia a dia mais tranquilo. Mas o Botafogo, com esse tempo, você consegue ver os conteúdos sendo acrescentados. Exatamente. E é bem legal que o Zé lembrou, porque talvez esse jogo do Botafogo no ano passado, que o Botafogo vai para cima do Palmeiras com tudo e toma 4 na cabeça, talvez seja o divisor de águas no trabalho do Luiz Castro. O Luiz Castro é um treinador que você olha na carreira toda dele, os times dele eram sempre dominantes com bola, de construir, de jogar em cima. O Vitória Guimarães dele era assim, o Shakhtar na Ucrânia, por ser também o time mais forte do país, também era assim.
Ali ele vira a chave e aí ele começa uma construção a partir de trás. Se a gente for lembrar, o Botafogo na temporada passada é um time que ia bem fora de casa, Dentro de casa tinha problemas. porque não Tinha que conseguia, propor o jogo. não tinha como propor. Hoje o Botafogo, e eu acho que as duas equipes hoje, não, quem você olha Botafogo e Palmeiras, eles são times defensivos ou ofensivos? Não, eles são times que eu mais gosto de falar, são times equilibrados. E hoje o Botafogo é um Botafogo que consegue construir quando precisa, consegue contra-atacar. E quando a gente falava de conteúdo, é um time que sabe o que fazer dentro dos momentos do jogo, é um time que se adapta. É um time que, por exemplo, na transição, os jogadores sabem que, pô, aqui eu retardo o jogo e deixo o time se ajustar. Sim. Aqui eu ataco a bola. É um time muito físico e entendeu essa característica. Eu acho que o Castro, essa mudança dele até como repertório e preferência de jogo, tem a ver com o elenco, que ele tem um elenco muito físico. E eu sempre falo que o Botafogo não é um time de contra-ataque, é um time com bons contra-ataques. Mas é um time, acima de tudo, pra mim, se eu resumisse o Botafogo, é um time de imposição física e de ataques rápidos. O Botafogo não é um time de toques laterais, de construir. Mesmo quando ele tem a bola, ele tenta resolver por urgência. E hoje foi o que a gente viu dentro do jogo, em vários momentos, O Zé deve transições ter fortes. se deparado muito com isso ao longo da vida dele dentro de campo, e assim, treinadores que ajudam o jogador a pensar melhor, né, Zé? Você traz o jogo para uma zona de inteligência, outros deixam o jogador, vai lá, Zé, e joga. Outros te ensinam, te evoluem. E você consegue observar que o Botafogo, além do Luiz Castro estar fazendo isso, o elenco precisa disso. Tem duas coisas que são fundamentais, acho que nesse Botafogo. É a confiança para jogar e depois a responsabilidade que o treinador coloca em cada jogador. Sim. Eles cumprem, né? Porque os caras sabem exatamente o que tem que fazer em campo. Uhum. Então, chegou um determinado momento no segundo tempo que a gente via, né? O Palmeiras tentava rodar essa bola. Quando ele rodava, os dois volantes rodavam aqui direitinho, fechando. Então, assim, eles sabiam o que tinha que ser feito. A bola ia para a lateral, sempre tinha um lateral que saía para fazer 1 contra 1 e já tinha um para fazer a cobertura. Para se perder, já tem um zagueiro saindo, o outro já está entrando no posicionamento. Ou seja, a responsabilidade de cumprir as funções táticas dentro de campo. E com a bola nos pés, a confiança para poder jogar. Claro. O Botafogo, em momento algum, tentou se livrar da bola. É lógico que às vezes você tá com pressão. Você Finalzinho tira, ali, né? O tá? finalzinho foi entrando um pouco mais de Finalzinho pressão. é um pouco mais complicado, até porque o Abel colocou mais atacantes, colocou o Claro. time pressionando. Mas em todos os momentos, por exemplo, no primeiro tempo, o Botafogo tentou jogar. Sim, mesmo depois. Botafogo E no tentou segundo jogar, tempo tentou também. sair, No segundo tempo também. Queria tá? fazer o segundo. Não era Então, aquela coisa, vamos isso fechar e pronto. confiança, né? Isso é uma Sim. coisa que eu acho que é fundamental para você ter um bom resultado, para você ter um bom trabalho, né? O resultado é consequência do seu trabalho. É a troca de confiança que existe entre o treinador e o jogador. Por isso que as duas equipes são muito parecidas. Porque os jogadores, quando escutam o Luiz Castro falando, eles entendem e confiam no que ele está falando. Uhum. Quando o Abel fala para os jogadores do Palmeiras, é a mesma coisa. Vamos cumprir. Por quê? Porque essas determinações que ele já fez no passado fizeram com que nós ganhássemos determinados jogos. Bom, acho que é isso, pessoal. Não penso que seja um momento aí para desespero, de começar, né? Esse aqui não presta, aquele outro também. É óbvio que o time precisa melhorar. Rafael Veiga precisa acordar, perceber que ele voltou, já não está mais na seleção, precisa voltar a jogar bola, que é um jogador muito importante. E é trabalhar, deixar esse time trabalhar. Confio muito no trabalho do Abel. Temos um jogo muito, muito difícil no próximo final de semana e que é a chance de mostrar que a gente continua assim na briga pelo título brasileiro. Mas é isso aí, pessoal. Vamos dormir aí com um pouco de dor de cabeça hoje, mas o futebol é assim, não dá para ganhar sempre. Um abraço, avante palestra.